Bom dia, feliz sábado, tudo bem? Feliz sábado a todos. Chegamos no nosso último encontro da nossa semana de oração especial online, Famílias Conectadas. E terminamos no melhor dia da semana, sábado, sempre é muito especial. É também o dia da família, em que podemos passar um bom tempo juntos, conectados uns aos outros, conectados com Deus, porque também é um dia de muita comunhão. Queremos, neste momento, dar as boas-vindas a você que nos acompanha através do Facebook e também do YouTube. Alguns talvez estejam nos assistindo apenas nesse dia, outros talvez estejam conosco durante a semana inteira, que começou no último domingo à noite. Enfim, é uma alegria podermos juntos aqui desfrutar da companhia de Deus e também ouvir um pouco da palavra do Senhor, conselhos importantes para o nosso casamento, para a nossa família viver feliz. E agora? Vamos cantar então o hino O Melhor Lugar do Mundo. Onde qualquer ser humano gostaria de estar. Mas de todos os lugares, o mais bonito e inspirador junto aos pés
Famílias, chegou a hora de nós fazermos o culto familiar. Vamos fazer o culto? Vamos, Miguel? Vamos, Gabriel? A luz da casa já acendeu, então é hora de fazer o cultinho para Jesus. Vamos começar cantando aquela música que a gente gosta tanto, papai? Vamos. Então vamos lá. Qual que é, Gabriel? Grande, largo amor de Jesus é grande e largo. Ajuda, amigue. Grande, largo amor de Jesus é grande e largo. Grande, largo amor de Jesus é grande e largo. Grande, largo amor de Jesus é grande e largo. Nossa, o amor de Jesus é grande e largo, né? É bem grandão. E sabe, hoje de manhã nós comemos pão lá em casa, né, pai? E o pão estava bem gostosinho. O Gabriel queria comer várias vezes. É, Gabriel? Estava bem gostoso aquele pão? Eu falei, eu já comi. Ah, você falou isso. E sabe que tem uma história da Bíblia que fala sobre pães? Aham. Que história é essa, mamãe? É uma história que eles já conhecem. Que um dia Jesus estava falando para muitas pessoas sobre o pai dele, o papai do céu. Mãe, aqui mostra só para 2 pessoas. Ah, nesta parte, mas ele estava falando para muitas pessoas. E ficou falando o dia inteiro, passou tempo. E sabe, olha aqui as pessoas, elas estavam bem pertinho de Jesus. Muitas pessoas. E elas queriam ficar ouvindo Jesus o tempo todo, Mig, sem parar. Só que o tempo passou. O dia foi acabando. E a fome começou a chegar. Ah, Gabriel, segura aqui para a mamãe. Daí, as pessoas começaram a falar, nós estamos com fome. E já não tinha nenhum lugar para vender papá. Então, um menininho de um coração muito bondoso. Segura o menininho para mim aqui, Gabriel. Mãe, eu vou pegar. Não é esse menino, não. É outro menininho? Esse aqui, ó, tá vendo a carinha dele? Sei. Esse aí, pode ser. Esse menininho muito bondoso, ele chegou até um amigo de Jesus, um ajudante, e falou, olha, eu posso ajudar as pessoas a não terem mais fome, dividindo o lanchinho que eu trouxe. Ah, é? O ajudante de Jesus falou. E ele disse, aham, vou buscar. E ele foi buscar. E quando ele chegou com a cestinha, eram pãezinhos. Olha aqui, Gabriel. E também tinha um pouquinho de peixe. Mas então as pessoas até acho que ficaram pensando, esse pouquinho de pão vai dar para todo mundo comer? Tudo bem, vamos levar para Jesus para ver o que ele acha, o que ele faz. Senta aqui, Gabriel, para você ver bem de pertinho. Daí, eles levaram até Jesus. E Jesus ficou muito feliz e disse assim, sabe? Ele deu tudo que ele tinha. E parece que era pouco. Mas a Bíblia disse que naquele momento, Jesus fechou os olhos e agradeceu a Deus e pediu que Deus aumentasse aquela quantidade de pães. Então, terminou a oração. Pega um pão, Miguel. Entregaram um pão para uma pessoa. Pega um pão, Gabriel. Entregaram para outra. Mas não vai chover pão? Vai chover pão sim, porque de repente, quando eles abriram o cesto, estava cheio de pães, papai. Olha aqui, Miguel. E o pão não acabava mais e deu para alimentar todo mundo. Mãe, homens. não vai chover? Ah, não, é pão de dentro do cesto que saía. E deu para os homens, para as mulheres, para as crianças, para os idosos. E a Bíblia fala que ainda sobrou pão. Deu até para levar para casa. Ah, com essa história, nós aprendemos que Jesus cuida de nós.
Jesus cuida das crianças, dos adultos, de todas as pessoas. E Ele conhece quais são as nossas necessidades. Porque a gente até pode ser pequenininho, como o menininho da história, né, papai? Mas o amor de Deus é tão grande. Você pode ser pequenininho, mas o Papai do Céu é bem grandão. Ah, deu para lembrar daquela outra música que a gente canta. Puxa aí, pai. Como é que é? Você pode ser pequenininho, pequenininho, pequenininho. Você pode ser pequenininho, mas nosso Deus é bem grandão. Assim, ó, não dá nem pra medir. Assim, ó, Deus é grandão. Assim, ó, não dá nem pra medir. Assim, ó, Deus é grandão. Assim, ó. Chegou o momento de assistirmos o último conselho dos conselhos que temos ouvido a cada dia dessa semana, conselho da psicóloga Tayara, que tem nos dado algumas dicas importantes para a boa convivência, para a felicidade do lar, da nossa família. Vamos assistir mais este vídeo e desde agora agradecemos a Tayara aí por se dispor a nos ajudar durante toda essa semana. Olá, tudo bem? Foi um grande prazer estar com você durante essa semana. E nós vimos que o final do isolamento e o pós-isolamento não irão revelar apenas o melhor de nós, e sim também o pior. A crise faz com que nós revelemos quem somos. Eu só posso oferecer para o outro aquilo que eu tenho. Se eu não tenho compaixão pelas minhas próprias dores, eu não estou apto a confortar o outro. E principalmente eu preciso estar saudável física e mentalmente para me colocar nesse papel de ajuda. E isso se aplica principalmente à nossa família. Nós aprendemos nesses dias que nós precisamos do outro para nos desenvolver, para adquirir atitudes, valores e princípios que virão nortear a nossa vida adulta. À medida que crescemos e nos desenvolvemos, nós vamos nos diferenciando dos nossos pais e adquirindo, com a ajuda deles, certa autonomia num processo de identificação. Já na adolescência, diversas mudanças ocorrerão e nós começamos a descobrir quem somos ou o que queremos ser. Quando entramos na adolescência, o nosso cérebro ele passa por várias transformações, até chegar à configuração do cérebro do adulto. E é nessa fase que o cérebro desenvolve a capacidade de pensar de forma abstrata. Por exemplo, um garoto perguntou ao pai qual o tamanho de Deus. Então, ao olhar para o céu, o pai avistou um avião e perguntou ao filho: que tamanho tem aquele avião? O menino disse: pequeno, quase não dá para ver. Então o pai o levou a um aeroporto e chegou bem pertinho de um avião e perguntou: e agora, qual o tamanho desse? O menino respondeu: nossa, pai, isso é enorme. O pai então disse: assim é Deus, o tamanho vai depender da distância que você estiver dele. Quanto mais perto você está dele, maior ele será na sua vida. Deus, para as crianças, é alguém concreto, como uma imagem fornecida pelos pais. Mas no momento o cérebro passa a ressignificar o que ouviu e a questionar e confrontar através da sua nova capacidade de interpretar as coisas. Questionamentos como: Deus existe mesmo? Como se eu não o vejo? Que importância ele tem na minha vida? E aqui nós entramos numa questão determinante. Todos esses questionamentos precisam de acolhimento. Você, pai ou mãe, tem se importado com as perguntas dos seus filhos? Tem considerado como importantes e vindas de momentos de angústia, dúvida ou insegurança? Quando não é essa escuta, você abre uma janela para que seu filho sinta que não tem liberdade para falar sobre questões que o mobilizam. Precisamos considerar que os nossos filhos possuem demandas muito significativas. Você, como pai, tem realmente se preocupado com essas demandas de angústia do seu filho ou com o que a sociedade vai pensar? A preocupação tem sido com o pensamento que seu filho tem tido acerca de quem é, de quem Deus é na sua vida, ou com o que as pessoas pensarão se ele apresentar comportamentos rebeldes, ou quem sabe aparecer com o cabelo pintado de azul?
Permita que seu filho tenha essa certeza. Existem casos, e tenho certeza que você conhece algum, em que alguns filhos decidem não acompanhar mais os pais à igreja, por exemplo, forçados e até mesmo fisicamente, no primeiro momento de liberdade e de escolha, nunca mais retornarão ou mesmo aceitarão falar sobre Deus. O vínculo é algo muito importante para o adolescente, pois ele está passando por lutos significativos, está perdendo um corpo de criança para ganhar um corpo de adulto, perdendo pais que o tratavam de uma maneira e agora o tratam diferente. Sua imagem, seus pensamentos mudaram. É um momento de sofrimento. Cabe aqui um momento de empatia, onde você, como pai e mãe, que também passou por essa fase, fizeram os mesmos questionamentos, se identificam e são solidários com o momento que o seu filho está passando. E, por favor, cuidado com os momentos de comparação, porque seu filho era assim, fazia isso, mergulhava nisso. Seu filho mudou e você precisa acolhê-lo nessa angústia. Outro ponto que pode gerar dúvidas nos filhos é a coerência que essa família tem demonstrado. Pais que mantêm seu compromisso na igreja, mas não tornam real esse significado. Não permeiam a prática religiosa com amor. E aqui você pode se questionar. Você tem demonstrado amor pela vida cristã? Os cultos estão sendo realizados no seu lar? A experiência espiritual familiar está sendo eficiente para que esse sentimento se estenda à igreja? O sentimento que tenho com relação à experiência do sábado, eu trago das minhas relações familiares, da minha infância. O cheirinho do pão ao chegar em casa na sexta-feira à noite, o pôr do sol em família, os meus hinos preferidos, minha roupa especial para o sábado, nossos passeios em família. Tudo isso tornaram esse dia tão especial e esperado, me fornecendo memórias afetivas extremamente significativas. Se isso não está bem fomentado, nos primeiros relacionamentos sociais fora do lar, esses contatos que ocorrerão na escola ou no grupo de amigos, isso será suficiente para que eles questionem se o que você, como pai, alega é correto ou não. Não pode haver um distanciamento do discurso com a prática. E nós, como igreja, também temos responsabilidade. A igreja, como responsável também pela formação moral e psíquica dos indivíduos, deve ser coerente. Um lugar também de acolhimento. Não um lugar onde pregue um Deus que ama a todos de forma igual, mas que na porta da igreja aponte o cabelo azul do adolescente com um olhar de crítica. E outro ponto importante, como já mencionamos, não damos o que não temos. Você, como líder do lar, tem refletido sobre sua própria comunhão? Se sente capaz de acolher seu filho e responder aos questionamentos ambíguos que ele faz? Sente-se preparado para argumentar, embasado na palavra de Deus e de ser usado pelo Espírito Santo para fazer a diferença na vida da sua família? Que a sua resposta ao Senhor seja a mesma de Josué. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Muito obrigada pela sua companhia nesta semana. Que Deus o abençoe. Chegou o momento de adorarmos a Deus através da nossa fidelidade e também da nossa gratidão, devolvendo os dízimos e as ofertas ao Senhor. E nós vamos ler agora um texto muito especial da Bíblia que fala sobre o sentimento que devemos ter quando devolvemos, quando entregamos ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. O texto está em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Acompanhe a leitura. Vamos ler? Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Alegria, esse deve ser o sentimento que nós devemos ter no nosso coração quando devolvemos ao Senhor parte do tanto que Ele já nos deu, ou quando entregamos nossas ofertas como um sinal de gratidão pelo seu grande amor, pelo sacrifício de Jesus e pela esperança que temos de uma vida melhor, de uma família feliz, unida no céu com Cristo, vivendo a vida eterna ao lado do Senhor. Vamos assistir agora um vídeo do Provai e Vede e que esse testemunho possa animar você e a sua família a continuarem sendo fiéis ao Senhor. Chegou o momento de falarmos com Deus, vamos nos unir agora, vamos nos conectar, cada qual com sua família e todos nós juntos como uma grande família conectados com o Pai do céu. Vamos falar com Deus. Querido Deus e Pai, muito obrigado que nos reunimos através dos canais do YouTube, do Facebook, das redes sociais, para juntos
ouvirmos um pouco mais sobre a Tua Palavra, para juntos, num só coração, buscarmos a presença do Senhor. Como é bom, Senhor, termos estes momentos em que nos aproximamos de Ti, buscamos conselhos em Tua Palavra. Como é bom, Senhor, unirmos nossas vozes, mesmo que distantes, mas elas se conectam no caminho para o céu e chegam até o Teu trono para bendizer o Teu santo nome. Pedimos neste momento que o Senhor perdoe as nossas faltas, aquilo que temos falhado como pai, como mãe, como filhos, e pedimos a Ti, Senhor, que possas nos abençoar para que a partir de hoje, dessa semana de oração, que possa haver crescimento espiritual, amadurecimento dentro do lar, para que possamos desenvolver melhor a nossa função dentro da nossa família. Te pedimos, Senhor, que abençoe cada pessoa que nos acompanha aqui, que todos possam sentir a Tua presença, que as Tuas mãos sejam levantadas e que bênçãos sejam derramadas sobre a nossa família. Pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Em tristezas eu vivia, o amanhã me era escuro, não sabia onde meu pensamento pôr. Mas em toda provação, Jesus proveu consolação, pois meu viver tornou mais forte o coração. Foi assim que aprendi a ter confiança em Cristo meu Senhor. Foi assim que aprendi a depender do amor de Deus. Gente triste tenho visto, gente humilde sem abrigo, gente só sem lar, sem fé, sem paz e amor. Mas em meio à solidão, em Cristo achei a solução, pois entreguei a minha vida em Suas mãos. Graças dou por minhas dores e tormentos que enfrentei, através do meu sofrer pude a fé compreender e senti bem junto a mim o amor de Cristo a me guiar em segurança no caminho rumo ao lar. Foi assim que aprendi a ter confiança em Cristo meu Senhor. Foi assim que aprendi a depender do amor de Deus. Que aprendi a depender do amor de Deus. Chegou o momento do estudo da Palavra de Deus, sempre um momento muito especial, porque quando a Bíblia é aberta, o Senhor fala conosco. Neste momento, o pastor Apolo
vai dirigir-nos à palavra de Deus, que a mensagem possa alcançar o nosso coração, possa ser bênção para a nossa vida e abençoar a nossa família. Que alegria estarmos juntos nesse momento para meditar na palavra de Deus, que é o pão vivo que alimenta a nossa alma. Nessa semana especial da família, famílias conectadas, nós queremos estar cada vez mais unidos uns aos outros, unidos a Deus, unidos na fé, unidos na grande esperança. Nesse dia foi pedido para eu falar a respeito de quais os princípios fundamentais para que a família seja bem estruturada e para que os filhos permaneçam fiéis nos caminhos do Senhor. Nós encontramos no livro de Provérbios, a minha Bíblia já está aberta aqui em Provérbios capítulo 22, verso 6, nós encontramos o seguinte registro: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Interessante esse texto. Ensinar a criança no caminho que deve andar, para mesmo quando ele for velho, não se esquecer desses caminhos. Nesse texto, nós entendemos alguns princípios fundamentais de educação que ajudarão os filhos a permanecerem fiéis nos caminhos do Senhor, permanecerem leais a Deus por toda a vida. Esse texto, escrito pelo sábio Salomão, depois de ter sido educado tanto por seu pai Davi, como também pelos maiores sábios de Israel, depois de ter escolhido o bom caminho, depois de ter se afastado desse bom caminho, depois de ter voltado para esse bom caminho, ele conclui dizendo que o ideal, de fato, é ensinar a criança no caminho certo, porque mesmo que a vida traga muitos problemas, muitas tormentas, muitas dificuldades, esses princípios aprendidos na infância, aprendidos de pais cristãos, não se afastarão da cabeça daquele menino, daquela menina. Querido pai, querida mãe, aceite o desafio que Deus te deu para educar o seu filho no temor do Senhor. Querido pai, querida mãe, aceite o desafio que Deus te deu para educar os seus filhos no caminho certo e para livrá-los do caminho da morte. Vamos ver alguns princípios desse texto. Primeiramente, o texto diz: ensina a criança. É necessário o ensino. Algumas pessoas são simples demais, elas imaginam que basta simplesmente deixar o filho fazer o que ele quer, seguir os seus próprios instintos, seguir seus próprios interesses, ser quem ele deseja ser, desenvolver aquele amor, aquela bondade que já existe dentro dele, deixar a criança ter aspirações, deixar a criança fazer as suas próprias vontades, que ela vai ser uma pessoa grande, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa realizada, uma pessoa feliz. Amigo, não é assim. A Bíblia diz: ensina a criança no caminho em que deve andar. Deve haver um ensinamento, uma atitude correta dos pais, ensinando passo a passo os filhos, e ensina a criança. É necessário começar cedo. Não deixe para educar seu filho depois que ele errar. Não deixe para ensinar o seu filho depois que ele experimentar o caminho errado. Ensina a criança, ensina o certo antes de ter que corrigir o que é errado. Ensina o que é bom antes de ter que repreender aquilo que é mal. Ensina a respeito de Deus antes de ter que tirar o seu filho do caminho do pecado. Ensina a criança, é o que diz a Bíblia. É preciso reforçar o que é correto, é preciso valorizar quando o seu filho acerta, mas é necessário também que você possa recusar aquilo que é errado, disciplinar o seu filho quando é necessário. Isso tudo é ensinar a criança, ensinar desde cedo, ensinar no caminho certo para que a criança possa permanecer. Veja, o texto diz: ensina a criança, ensina o menino no caminho em que deve andar. No caminho em que deve andar indica para nós conceitos claros, claro, porque são os conceitos que levam a pessoa a decidir pelo que é certo. Mas ao falar de caminho, também nós podemos nos lembrar de atitudes. Os pais devem ensinar conceitos, aquilo que os filhos devem saber, mas os pais devem também ensinar atitudes, ensinar caminhos, ensinar a sabedoria, ensinar a fazer as escolhas certas, ter um relacionamento próximo com os filhos para que os ensine no caminho da vida. Mais do que simples teoria, por exemplo, é uma teoria: 2 mais 2 é 4. Isso a criança deve saber. Agora,
saber se ele deve aceitar algo ou recusar algo é algo mais do que simplesmente uma teoria, é um ensinamento de sabedoria de vida. A Bíblia está falando, ensina a criança no caminho da vida, no caminho certo, não apenas para ela tirar uma excelente nota e se formar com louvores academicamente, não. É bom que ela tenha boa nota, com certeza, mas o papel dos pais é ensinar sabedoria para que os filhos possam ter o louvor de Deus por uma vida correta, por uma atitude correta. O caminho certo deve ser ensinado, mas também os pais devem advertir os filhos, porque existem caminhos que aos homens parecem direito, mas no final são caminhos de morte, e os pais devem fazer de tudo para advertir os filhos, para que não andem nos caminhos errados. Cuidado então com alguns caminhos errados, com alguns inimigos do cristianismo, que às vezes não são bem entendidos por alguns pais, até cristãos, até são cristãos, mas eles não entendem bem que aquele caminho tem algo escondido, tem algo camuflado, tem algo que não é cristão, que é perigoso, que se os pais brincarem com isso no decorrer, especialmente da infância dos filhos, esses filhos podem se desviar do caminho certo. Eu selecionei apenas 3, e não pensem que é só isso, tem dezenas de outros mais, mas eu selecionei 3 grandes perigos que os pais devem estar atentos hoje, para não deixarem seus filhos seguirem por ele. O primeiro caminho é o ateísmo. Alguém pode dizer, é claro, o ateísmo não é para cristãos, mas veja, existe muito de ateísmo disfarçado, que não fala exatamente contra Deus, mas academicamente há pessoas que simplesmente ignoram a Deus. Especialmente quando os filhos não estudam em uma escola adventista. Ali não se fala que Deus criou todas as coisas, mas ensina um caminho evolutivo, ensina que as coisas foram surgindo espontaneamente. Isso é algo primeiramente ilógico. Uma grande explosão como aquela que é mencionada, o Big Bang, simplesmente geraria destroço, geraria caos, assim como a explosão nas Torres Gêmeas geraram apenas destruição, assim como se explode um bujão de gás, só gera destruição. Mas um racionalismo separado de Deus faz com que as pessoas acreditem em coisas menos científicas, uma ciência anticientífica, como que falando que o antinatural é o mais natural possível. Então cuidado, seu filho está estudando, acompanhe os estudos do seu filho. Seu filho está entrando no ensino médio, chega mais perto. Está entrando na faculdade, chega mais perto, porque o ateísmo está sendo ensinado como uma doutrina de vida, como uma verdade absoluta, embora lhe falte completa base científica. Cuidado com esse outro caminho também, o mundanismo. Amigos, o mundanismo, ele é o inimigo da família, e às vezes os pais estão ensinando os filhos nesse mundanismo sem saber, quando deixam eles fazer a sua própria vontade, seguir o que eles querem, não repreendem, não educam, não disciplinam, apenas dão tudo que a criança pede, basta qualquer choro, basta qualquer birra, basta qualquer pedido, os pais estão dando tudo o que eles querem, e assim vão criando os meninos para irem buscar os prazeres, apenas as vaidades, aquilo que dá mais prazer e menos dor, aquilo que traz mais satisfação para a carne, para o próprio eu. Pais, cuidado com o mundanismo. O mundanismo apresenta o pecado como algo prazeroso. Só a Bíblia, a palavra de Deus, apresenta o pecado mortal como ele é. Cuidado com o mundanismo. Quer que seu filho permaneça no caminho certo, abra os olhos dele para que ele não caia no mundanismo. Eu sei que esse outro caminho errado, inimigo do cristianismo, não é bem aceito por todos os cristãos como sendo inimigo, e talvez alguns até fiquem pensando, mas será que esse pastor está falando que é certo? Presta atenção, talvez você não aceite tudo o que a Bíblia diz, e nem todos os conceitos dela derivados, mas eu espero que você chegue à maturidade cristã, para saber que certos caminhos parecem ao homem direito, mas no final deles são caminhos de morte, e um deles é esse,
O socialismo. O socialismo que entrou no meio acadêmico. Você vai ver as universidades, elas são escolas de doutrinação socialista. O socialismo que entrou no mundo jornalístico, se você presta bem atenção, os grandes jornais de todo o mundo valorizam ideias socialistas. O socialismo que entrou e atingiu a mente de pessoas simples, pessoas pobres, iludindo as pessoas como que a formação de um paraíso na terra é como uma distribuição igualitária da renda que no final das contas em todo o país onde foi estabelecido, padronizou uma miséria geral. Amigos, isso é contra o cristianismo, porque ele é um tipo de falso cristianismo, onde o Messias é um sistema político e não um salvador como o Senhor Jesus Cristo. O socialismo, ele apresenta uma nova estrutura para a família. Se você presta bem atenção, todos os partidos socialistas vão contra o estatuto da família que a Bíblia defende, o casamento como sendo de um homem e de uma mulher. Pergunte para qualquer socialista de raiz mesmo, não aqueles disfarçados que querem o seu voto para depois colocar essas ideias nas salas de aula, porque existem alguns que iludem dizendo eu respeito o cristão, eu até sou cristão, até faço oração, mas finalmente se ele é da ala socialista, ele vai estar mentindo para você, querendo o seu voto, para depois instituir nos meios acadêmicos um ensino que diz assim: menino tem que ficar com menino, menina tem que ficar com menino, tem que experimentar todas as coisas para depois cada um decidir o que quer fazer da sua vida. Amigos, esse tipo de atitude é anticristã. Pai, não deixe seu filho ser vítima do socialismo também. Você precisa educar o seu filho no cristianismo e não no socialismo, na palavra de Deus e não na palavra de pessoas que querem simplesmente enganar você e se aproveitar de você. Se você quer educar o seu filho no caminho certo, siga a palavra de Deus. A Bíblia diz: ainda quando for velho, não se desviará dele. Você deve educar o seu filho de tal maneira, causando tais impressões, que seu filho avance pela vida se lembrando dos bons conselhos, se lembrando das boas palavras, sendo norteado pelos princípios da palavra de Deus. E as duas bases para o ensinamento durável são amor e firmeza. Amor que envolve a criança numa atmosfera de aceitação, de carinho, de valorização, onde ela se sente bem. E firmeza, onde mostra para ela uma segurança de que o certo é certo, de que o errado é errado, de que fazendo o certo Deus aprova, fazendo o errado ele não vai ser feliz e, claro, Deus não vai aprovar. Princípios corretos dirigem para uma vida de sucesso. E quem é educado assim não se desvia do caminho. Ou como algumas traduções sugerem, não se esquecem desse caminho por toda a vida. Agora vamos a alguns outros itens práticos do fundamento do ensino vitalício. Eu posso resumir em 7 princípios. Primeiro fundamento do ensino que dirige a vida de um filho, que permanece com ele através de toda a sua existência. O primeiro princípio é amor. Quer que seu filho seja ensinado de tal maneira que ele não se desvie? Ame seu filho. Esse ambiente de amor tem que existir como base para tudo. Primeiro, amor. A maior característica de Deus é amor. Segundo, ensine. Você tem que ensinar o filho, tem que passar um conteúdo para o filho. Não deixe ele sozinho. Você tem que ter uma atitude ativa e não passiva, uma atitude de condução, de orientação para seu filho dentro dos princípios cristãos, passando para ele ensinamento claro daquilo que Deus espera dele. Terceiro, ensine ele na prática, ensine-o a fazer alguns exercícios. Não fale sobre bondade, faça com que ele seja bom. Não fale sobre compartilhar simplesmente, leve ele a compartilhar seu brinquedo, seu alimento. Seja prático, ame, ensine e leve à prática. Quarto item, seja coerente. Não diga para o seu filho acordar cedo se você acorda todo dia, 11 da manhã. Não diga para o seu filho fazer algo quando você faz exatamente o errado. O seu exemplo vale muito. É claro que você deve falar do que é certo e quando você erra, ser humilde para aceitar o seu erro e dizer que você errou. Mas, amigo, seja coerente pelo exemplo. Quinto ponto, valorize. Confirme aquilo que o filho faz certo. Valorize, elogie, admire, faça com que ele se sinta bem quando ele acerta. É necessário que você valorize o que é certo, mas por outro lado, é necessário
necessário que você repreenda aquilo que ele fez errado. Eu não estou dizendo espancar, não estou dizendo humilhar de forma alguma, mas o seu filho tem que entender que o certo é certo e merece aplauso, e que o errado é errado e merece correção. Correção com amor, mas com firmeza. Correção para que ele saiba e escolha apenas o que é certo. E, finalmente, espiritualidade. Quando você espiritualiza as coisas, você potencializa, porque muito mais do que o seu ensino está a palavra de Deus. Muito mais do que o que você pode fazer é o que o Deus pode fazer. Muito mais do que a força dos seus braços está o poder sobrenatural de Deus. E quando você, querido amigo, age dessa maneira, com amor, com ensino, com prática, coerência, valorização, repreensão e espiritualidade, especialmente com espiritualidade, você vai colocar seu filho na mão de Deus e ele vai continuar no caminho certo por toda a vida. Eu termino recomendando 4 atitudes importantes. Primeiro, culto familiar. Amigo, culto familiar é importante. Você quer conduzir o seu filho no caminho certo? Faça o culto familiar. Aí você pode dizer, mas eu não sou casado. Mas se você não é casado, mas já é namorado, um namoro firme, ou noivo, um noivado sério, ou casado, mas sem filhos, eu recomendo, faça o culto familiar, você e sua namorada ou sua noiva. Você pode ler esse livro aqui junto, O Lar Adventista, uma página por dia, cada vez que se encontram. Isso é importante, faz parte do culto familiar, O Lar Adventista, para você que ainda não tem filhos. Agora, você está pensando em ter um filho? Eu recomendo esse outro livro, Orientação da Criança. Você já é casado, então não tem filho ainda? Você precisa se preparar para ter filho. Leia você e sua esposa esse livro. E se você já teve filhos, leia agora, dá tempo ainda. Se todos já são criados, leia agora. Educa seu neto melhor, quem sabe. É importante demais você ler. Isso faz parte do culto familiar. Você tem filhos? Comece então a ler livros que são interessantes para seus filhos. Por exemplo, eu li com os meus filhos esse livro aqui, 1000 Cairão ao Seu Lado, dia após dia, no culto familiar, lendo aquelas histórias impressionantes. Esse outro livro aqui também, Arco-Íris sobre o Inferno, também história de luta, de guerra, de pessoas que foram fiéis a toda a prova. Você pode fazer o culto familiar com meditação matinal, pode ler algum outro livro. Agora nós estamos lendo esse livro aqui em casa no culto familiar, bem interessante também. Prezados, leiam. E se você tem filhos que ainda não são batizados, eu sugiro que você possa, quem sabe, fazer um curso bíblico no seu culto familiar. 2 perguntas por dia, vai ali respondendo, um lê a Bíblia, todos respondem, escrevem com a caneta, corrige se for o caso, e aí os filhos vão aprendendo a doutrina. Ensina o filho no caminho que deve andar, e mesmo quando for velho, não se desviará dele. Quando chega no culto de pôr do sol de sábado, faça algo diferente. Olha, tem coisas especiais para você fazer. Por exemplo, na nossa casa, de vez em quando, a gente pega essa lanterna, vê que tem uma vela aqui dentro. Então, a gente abre, vai e pega um fósforo, acende a vela e pronuncia uma bênção, um desejo de que Deus abençoe alguém da família, lê um verso bíblico, uma promessa bíblica, e então uma promessa. Apaga e o outro acende a vela, faz uma promessa bíblica, uma oração. E assim, que culto interessante com a família. Você pode fazer isso, é uma bênção. A família vai crescendo no caminho certo. Segunda dica, envolva os filhos com a igreja. Amigo, envolva os filhos com a igreja. Veja, os seus filhos são pequenos, envolva o seu filho no clube de aventureiros. Lá ele vai ter bons amigos, lá ele vai aprender bons princípios, lá ele vai confirmar a sua fé. Envolva seus filhos com aventureiros. Ele cresceu um pouco mais, faça com que ele entre no clube de desbravadores. É um clube importante. Ele vai ali aprender coisas muito interessantes, vai entrar na juventude, tendo amigos que gostam mais de desafio, aprendendo coisas importantes, fazendo acampamentos, aprendendo a se virar sozinho, mas bem acompanhado, com princípios adequados, ao invés de ele ficar amigos de pessoas que não creem em Deus, fazem bagunça, quem sabe até usam drogas. Ele vai ser amigo de quem é bom. Interessante. Olha aqui também. Crescer um pouco mais, faça com que seu filho entre no Geração 48, Geração 48 Teens, Geração 48 de jovens. Esse grupo de pessoas
que vai ajudar seu filho a permanecer no caminho certo. Amigo, é isso. Você tem que envolver seus filhos com as coisas de Deus. Alguns pais dão R$50 por mês de mesada para os filhos. E eles compram sorvete, um monte de coisa, mas não admitem pagar R$10 por mês como taxa do clube de aventureiros ou desbravadores. Amigo, coloque o seu coração naquilo que é de Deus e não nas coisas que são do mundo. Terceiro, amizade com os filhos. Brinque com os filhos, dialogue com eles. Quando eles são criança, fale de todas as coisas. Quando eles são adolescentes, talvez eles não queiram falar muito, mas chega perto, fala, faz uma oração, dá um conselho, mesmo que ele não pediu, mesmo que parece que não deu atenção, mas aquelas palavras são importantes e vão fazer diferença na vida deles. Não se distancie dos filhos, mesmo quando eles parecem um pouco distantes. E finalmente, ore, ore, ore pelo seu filho. Ore, 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 ore. Coloque o seu filho na mão de Deus através da oração. Espere que Deus faça milagres pela sua intercessão. Creia que Deus vai conduzi-los, porque o pai que ora, a mãe que ora, nunca fica sem resposta. Em breve Jesus vai voltar. E eu desejo que todo pai e toda mãe aqui presente, quando ver Jesus voltar em glória e majestade, possa estar lado a lado com seus filhos e possa dizer, como está escrito em Isaías capítulo 8, verso 18, eis-me aqui com os filhos que tu me deste. Que as famílias possam estar juntas naquele momento. Que juntos nós possamos estar até Jesus voltar. Eu quero orar mais uma vez por você, pedindo a bênção de Deus sobre a sua família e pedindo que esses fundamentos da verdadeira educação cristã sejam o alicerce do seu lar. Grandioso Deus e querido Pai, hoje nos entregamos novamente a Ti. Faça em nós a Tua vontade. Unge cada pai e cada mãe com Teu Santo Espírito, para que eles possam saber como educar os seus filhos, como impressionar o coração dos filhos, para que os filhos cresçam nos teus caminhos. Mas nós somos limitados. A tarefa é muito grande para nós. Perdoa-nos dos nossos erros e pecados. E, ó Deus, faça aquilo que nós não conseguimos fazer. Realiza a obra que está além da nossa competência, além da nossa inteligência, além das nossas forças. Faz, Senhor, a Tua vontade acima de tudo. Conduz os nossos filhos e a nossa família nos Teus caminhos. Nós oramos em nome de Jesus, já louvando o nosso Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito obrigado, pastor Apolo, por essa mensagem tão importante da palavra de Deus. Obrigado por essa mensagem que nos anima a continuarmos fiéis no caminho do Senhor, no caminho da igreja. Que Deus abençoe muito você. Estamos finalizando a nossa semana de oração, Famílias Conectadas. Que Deus ajude para que a sua família seja sempre uma família muito bem conectada, que vocês possam viver felizes dentro do lar, que o seu lar seja uma luz, seja uma bênção, um refúgio, um lugar de paz, um lugar de harmonia, uma família da terra que se prepara para logo, logo fazer parte da grande família do céu. Que Deus te abençoe, obrigado por nos acompanhar ao longo de toda a semana, obrigado a todos os pregadores, cada um que desenvolveu alguma parte durante a nossa semana e que possamos continuar conectados com o Senhor até a volta de Jesus e depois para sempre com Ele. Um feliz sábado, Deus abençoe você e sua família.